Seguimos aqui no jornal repercutindo o Plano Brasil Soberano. Depende agora, então, do aval do Congresso para aprovar a MP e o PLP. E o governo já apresentou, então, a regulamentação das medidas e o BNDES vai oferecer 4 linhas de crédito. O pacote libera, então, 30 bilhões de reais em crédito e outras ações para exportadores afetados pela tarifa aí de 50% aplicada pelos Estados Unidos. E sobre o assunto, o entrevistado é Jackson Campos, especialista em comércio exterior. Muito bem-vindo. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso em tê-lo aqui hoje no nosso jornal. Plano tenta, então, dar esse suporte aí para os exportadores, não é? E ele, eu te pergunto, vai minimizar os efeitos aí do tarifaço para a exportação brasileira, né, de pequenos, médios negócios e os produtores? Como é que você avalia? Eu acredito que vai sim melhorar um pouco a situação, vai diminuir o impacto, mas essa diminuição ela vai acontecer infelizmente tarde demais, né? Porque o efeito já está sendo sofrido agora, os produtos já não estão sendo exportados e a gente ainda depende do Congresso, como você bem explicou agora, para a aprovação da medida e até chegar lá no final da cadeia do produtor deve demorar pelo menos mais uns 2, 3 meses, tá? Então eu creio que sim, de fato isso melhora, ajuda um pouco o impacto, mas é lento e não é o suficiente, infelizmente. Não é o suficiente, digamos, então, para o produtor que está lá no início da cadeia? É sim, porque pensa no seguinte, né? A gente tem poucos grandes exportadores e muitos pequenos produtores. E os pequenos produtores não foram contemplados no texto, né? Quem foi contemplado é o exportador, que normalmente consolida toda aquela produção do agronegócio e exporta, como as tradings, como as grandes associações. Mas o pequeno produtor, que é aquele na ponta, aquele que colhe de fato a produção dele, ele não está sendo contemplado. Então não vai chegar lá, pelo menos não por enquanto, né, essa ajuda. Vai chegar só naquele pequeno, naquele médio e grande, que é quem exporta de fato, quem aparece lá no registro da exportação. Jackson, como eu falei, o BNDES ele vai oferecer, então, essas linhas, né, 4 linhas de crédito, né, 30 bilhões do FGE, juros entre 0,58% a 0,66% ao mês, né, para linhas aí, de capital de giro a gastos operacionais. Enfim, a gente também vê outras medidas, outras ações chegando para complementar todo esse pacote aí do Brasil soberano, que são as compras públicas, né? O governo já colocou aí a lista desses produtos que podem ficar aqui no mercado doméstico, né? Serem comprados, então, pelo governo federal, pelos municípios, pelos estados e municípios. Citamos aí castanhas, não é? Os pescados também, a tilápia, no caso, o mel, a fruta, né? A manga. E eu te pergunto, esses produtos que não vão para os Estados Unidos ficam aqui, então, podem ficar no nosso mercado doméstico? E essa ação, não é? Essas compras públicas, elas ajudam aí o produtor nesse caso, né, que não consegue colocar o seu produto perecível para os Estados Unidos, ajuda, mas também tem um detalhe aqui que a gente vem observando, né, que o ministro Paulo Teixeira ele falou que essas compras não seriam pagas, então, né, daqueles valores, com aqueles valores em relação ao que os exportadores fazem, né, em relação em cima do dólar. Mas como é que você avalia? Eu creio que o ponto é justamente esse, né? Os produtos perecíveis, aqueles que estragariam no pé, esses sim podem ser pelo governo, porque valeria até a pena para o produtor vender, porque é melhor do que deixar no pé. Agora, outros produtos que tenham algum nível, qualquer ele que seja, de industrialização ou de manufatura, esses produtos dificilmente vai valer a pena para o produtor vender para o governo federal, porque quando a gente vende para fora, a gente vende em dólar, né? Os produtos eles são adaptados, eles são pensados e produzidos considerando o mercado de onde ele vai ser vendido, que é os Estados Unidos, que é um mercado bastante exigente. Então, os rótulos são diferentes, a análise regulatória, o tipo de teste que é feito é diferente. Então, dificilmente o brasileiro ou o poder público tem como pagar pelo produto que é muito mais caro do que aquele que normalmente é vendido no Brasil. Então, concordo totalmente contigo que dificilmente vai valer a pena vender para o governo, porque o governo não vai conseguir pagar. Né? Então, muitas vezes esse produto nem vai ser produzido. O gado não vai ser abatido, por exemplo, o produto não vai ser produzido porque não vai valer a pena.
Aproveitando que você falou aí em relação à carne, né? A gente vê que a carne, o café também estão, né, nessa lista aí dos 50%, mas no caso da carne, a gente já ouviu falar aqui que o Brasil pode buscar outros mercados e a gente viu aí um exemplo do México, né? Essa comissão oficial aí do Brasil, essa missão em especial agora ao México, a gente viu o vice-presidente Geraldo Alckmin lá com uma comitiva com o ministro da Agricultura, outros ministros, os setores também representados, empresários, enfim, buscando estreitar essas parcerias, né, negócios aí com os mexicanos. A carne bovina é uma delas. A gente viu aí a informação de que o Brasil está vendendo muito mais agora para o México, não é? E o México ocupando esse lugar dos Estados Unidos. Ou seja, é uma solução viável, né, esse tipo de missão para fortalecer esses laços, porque podem vir mais contratos, podem vir mais compras de outros produtos. Podem vir mais compras, você tem razão, é possível sim, mas a gente tem que analisar de duas formas. Primeiro, todo desenvolvimento de um novo mercado, ele também é lento, tá? Ele não acontece da noite para o dia. Então, mais uma vez, a gente peca porque a gente deixou de desenvolver o mercado um pouco antes, né, para poder vender esses produtos para esses mercados. Segundo, se você vende para um mercado que já está desenvolvido e coloca mais produto lá, a tendência é que o preço do produto baixe, né, porque é oferta e demanda. Então, se você vende a $10, por exemplo, e tem muito mais produtos à disposição, é mais provável que o importador, que é quem está comprando, ele vai barganhar pelo preço e vai diminuir o preço do produto em si, vai cair para $7 ou $5, por exemplo. Tá? E ainda, a gente tem que pensar que vai ter que haver uma adaptação também para desfrutar, desenvolver, desbravar um mercado totalmente diferente, a gente vai precisar se adaptar à cultura local e à cultura e à regulação, à parte regulatória do país que a gente vai vender. Então, é possível sim, os países podem absorver parte da nossa demanda, mas tem essa questão. E, em contrapartida, ainda pode haver retaliação dos Estados Unidos, como a gente está preocupado aqui, por exemplo, com a soja, né? Porque a gente passou a vender mais soja para a China por causa disso, a China passou a comprar mais soja nossa, e aí o exportador dos Estados Unidos começou a reclamar que a China não está comprando soja dele, ele passou a comprar do Brasil. Então a gente pode ter alguma outra retaliação aqui. Então, ainda que tenhamos missões, ainda que o Brasil seja soberano, e eu acredito que seja, né, que a gente precisa ser soberano, eu acho que precisa ainda haver um canal de negociação com o governo Trump para a gente tentar colocar mais itens na lista de isenção ou tirar de uma vez o tarifaço da nossa exportação aqui do Brasil. Citando aí em relação à China e Estados Unidos, a gente sabe que os governos estão nessa negociação, tem um prazo que foi estendido aí, o governo Trump pedindo, não é, falando que os chineses poderiam comprar mais soja dos americanos. A gente segue acompanhando também essa questão. Jackson Campos, especialista em comércio exterior, muito obrigada pela tua análise hoje aqui com a gente no nosso jornal, viu? E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, conte comigo. Boa tarde, tchau.